No raio de 100 quilômetros, ele organiza o principal festival de música popular brasileira, percorrendo as raízes regionalistas do interior e uma série de tons, gêneros e sons que chegam em Botucatu, a 11ª edição do Botucanto. Está conosco no estúdio da TV Câmara o secretário municipal de Cultura de Botucatu, Osni Ribeiro, para conversar com a gente. Como vocês começaram primeiro, antes da gente falar sobre a programação desse ano, essa ideia de, no raio de 100 quilômetros, aproveitando o Bauru aqui, que também participa lá com alguns compositores há alguns anos, vocês resolveram consolidar essa ideia de festival? Então, você sabe, Nelson, que Bauru tem um papel meio que quase que fundamental na existência do Botucanto. Porque eu fui um cara que concorri em muitos festivais como músico, mais de uma centena de festivais que acontecem pelo Brasil inteiro, festivais no Paraná, Minas, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, muitos, né? E eu gostava disso, de compor, de fazer as músicas junto com viajava muito com o João Ais, que encerrou os dias dele morando aqui em Bauru, faleceu há alguns anos atrás, né? E tinha sempre uma ideia de tentar levar um evento assim, para formatar um evento assim dentro da cidade de Botucatu, né? A Fanpop era um evento tradicional que a gente acompanhava há muitos anos, e teve um ano que a Fanpop não aconteceu por contas políticas, e eles fizeram aqui em Bauru o Fempop, que foi uma única edição. E nessa produção do Fempop, tem um outro músico com laço de Botucatu, que é avarense, mas foi criado e cresceu em Botucatu, que é o Cláudio Fázio. E o Cláudio participou da organização dessa Fempop em Bauru, acho que ele morava aqui na época, junto com o Juca Novaes e outras pessoas, né? E depois de algum tempo, passado isso, eu fiz uma grande amizade com o Cláudio, a gente se aproximou demais e numas conversas, a gente foi conversando. Um dia, rapaz, eu falei assim, puta vida, né? O Cláudio é o cara que pode ser um parceiro para a gente começar a fazer esse festival em Botucatu. E liguei para o Cláudio, falei, Cláudio, eu queria conversar com um negócio com você, cara, um projeto que eu estou pensando, e você é o cara que tem a ver. Ele falou assim, cara, eu passei esses dias pensando que também precisava conversar com você, eu acho que eu tenho uma proposta para a gente fazer um negócio junto. E coincidentemente, os dois tinham pensado em fazer um festival. E os dois nomes eram muito parecidos. O Cláudio veio com uma proposta de Botucanta, e eu com uma proposta de Botucanto, né? Que aí a gente acabou num consenso achando que Botucanto fosse mais relacionado à canção, né, do que ao ato de cantar, né? Entendeu? Então seria o festival que faria canção. E a gente começou naquele ano com a cara e a coragem, fomos pedir apoio na prefeitura, a gente conseguiu um apoio fundamental da Secretaria de Turismo na época, que a secretária é a Lúcia Peduti, que hoje é dona que hoje é dona do Stantish, um bar alemão em Botucatu. E a Lúcia disponibilizou um recurso de um evento que eles não iam conseguir fazer, para que a gente pudesse fazer o festival. Era um recurso pequeno, algo em torno de R$ 7.500 na época. A gente fez parcerias com todas as rádios para divulgar, com as escolas de música para a gente montar uma banda de apoio para acompanhar os músicos que fossem concorrer. Enfim, fizemos na raça ali, com o apoio da prefeitura, o primeiro Botucanto. E o festival veio crescendo. A gente percebeu que não dava mais para a gente deixar a região de fora, concorrer junto com os músicos que vêm de fora. Então seria essa etapa de fazer essa congregação primeiro da cidade, e depois a gente ampliando para o Polo Cuesta, e depois ampliando para toda essa região que envolve a Cuesta e as adjacências. A gente acabou delimitando 100 quilômetros de Botucatu, um raio de 100 quilômetros. Aí a gente criou o Cantos da Cuesta, que é a Copa do Brasil Copa do Brasil do Botucanto, né? O cara que quer participar pelo brasileiro, ele tem aquela longa jornada, vai concorrer lá com 800 músicas inscritas para selecionar 16, e o pessoal da região tem uma etapa onde eles já se encontram, já tocam ao vivo, conhecem o trabalho um dos outros, e a gente abre com essa etapa 4 vagas que participam do Festival Nacional, que estão dentro das 20 músicas do Brasil. Nós estamos aproveitando já para poder delimitar, para quem não acompanha ainda o festival, o Canto da Cuesta é uma fase regional dessa etapa. O Canto da Cuesta é uma fase regional que antecede ao Botucanto. O processo de seleção é feito separado, e a gente faz 2 noites, apresenta músicas apenas de Botucatu, das cidades do Polo Cuesta e das cidades da região que estão num raio de 100 quilômetros de Botucatu, que é a cidade sede. Então aí enquadra Bauru, enquadra Jaú, muitas cidades acabam tendo essa possibilidade de ter esse caminho mais curto e de ter esse contato mais próximo com o festival. Para ser prático já, quando é a inscrição desse ano? A inscrição elas encerram dia 7 de outubro,
A gente já vem recebendo desde o dia 5 de setembro essas inscrições, né? Elas encerram no dia 7 de outubro. O pessoal pode entrar no site no www.botucanto.com.br, Botucanto, né? Está na tela. .br. E lá tem o material de inscrição. Lá está um regulamento falando do dia 19, que é a etapa Cantos da Costa acontecer no dia 19. A gente está publicando uma errata para a gente fazer no 25 e 26, para a gente poder fazer 2 noites e ter mais espaço para os artistas da região mostrarem seus trabalhos. São trabalhos autorais inéditos? Isso, trabalhos autorais inéditos. Eles podem ter sido gravados em CDs independentes, não tem nenhum problema. Ele não pode ter nenhum vínculo contratual com editora ou gravadora, que isso acaba prejudicando as questões de direitos autorais e tudo mais, acaba burocratizando demais o festival. Então, o interessante é que essas músicas elas sejam inéditas, não tenham vínculos com gravadoras e editoras comerciais, podem estar em CDs independentes, não tem problema, podem ter sido apresentadas, podem ter ganhado outros festivais, outros prêmios, não tem nenhuma restrição nesse sentido. E dos próprios autores, né, ou de autores da região, que os cantores podem também pegar uma música de um outro autor e apresentar. Enfim, é um festival bem aberto. Se ele quiser nomear um intérprete para ir lá representá-lo, isso, se tiver um compositor daqui da região, por exemplo, que mora hoje em Pernambuco, mas ele é nascido aqui em Bauru, por exemplo, ou em Botucatu, ou numa dessas cidades, e ele quiser mandar uma música para um intérprete defender aqui, ou ele mesmo quiser vir interpretar, também existe essa possibilidade. São naturais ou residentes nas cidades do Polo Cuesta ou de um raio de 100 km a partir de Botucatu como eixo. Você também é músico. Que impressão um músico, além de ser secretário, tem sobre esse balaio cultural todo daquilo que vocês vêm recebendo lá nos últimos anos? Nelson, na verdade, a produção musical, ela não para, né? E tem gente fazendo trabalhos de todos os estilos. Infelizmente, a gente tem um nicho de mídia que se atenta para determinadas áreas apenas, né? E acaba deixando a diversidade, que eu acho que é o que é importante, o que forma a personalidade, a identidade do povo, né, em si. Isso aí acaba ficando fora dos grandes meios de expressão. Mas dentro da comunidade tem reflexo, dentro da comunidade ela encontra respaldo. Não vou dizer para você que são coisas que as pessoas que vivem nesse meio, que trabalham nos festivais, que trabalham em projetos alternativos, com SESCs, com algumas secretarias municipais de cultura, que não são todas, né, que têm espaço para abranger realmente essa diversidade, com as secretarias de Estado, alguns projetos do Ministério, né, eles têm um volume bastante grande e bastante representativo. Acho que está na hora da grande mídia começar a olhar com mais carinho para isso e preservar realmente a diversidade, porque senão a gente vai acabar a gente vai estar num monopólio, né, uma monocultura, né, que é o que caminha essa grande mídia. Todas as músicas hoje, você vê, é tudo muito parecido, né? Todos os estilos, seja um forró, um sertanejo universitário, elas acabam tendo um padrão muito parecido, e não é isso que está dentro dessa grande miscigenação cultural que existe no país. Eu acompanhei o ano passado, tinha samba, só para fazer alguma referência, tinha as MPBs um pouco mais melancólicas, como puxando para a bossa nova, tinha os trabalhos mais regionais, mais regionalistas. Que tem um vínculo com a cultura mais paulista, né? Enfim, tinha música de todos os estilos. E é assim que vem as músicas do Brasil, né? E assim a gente descobre, por exemplo, que no Pará é um estado que tem uma produção de samba e bossa, choro, de uma qualidade impressionante. E a gente não vê isso circulando. A gente vê o Pará talvez mais com aquele som da Gabi Amarantos, né? Umas coisas assim, aquela que tem o Chimbinha lá, a banda, não vou lembrar o nome agora, o Chimbinha. Calypso, entendeu? Bicho, e lá tem muito músico de primeiríssima qualidade, que não deixa a desejar e faz outros estilos também. Quer dizer, o Brasil é isso, o Brasil é essa diversidade, é isso que a gente tem que tentar preservar. Com todo respeito, essa questão da menção sua da memória, de tentar identificar a banda Calypso pela memória, mostra um pouco da diversidade que vem fora do circuito comercial. Exato, né? A gente convive muito mais com isso. Assim como eu acho que dentro dos governos municipais, as políticas de habitação são para as pessoas que não têm moradia, as políticas de saúde são para quem tem mais dificuldade até de ter um sistema comercial, de ter um plano de saúde, né, particular, né?
eles acabam realmente focando nessa necessidade, eu acho que as secretarias de cultura, os departamentos de cultura das prefeituras, acho que eles têm que pensar exatamente nisso. Nas pessoas que gostam dessa diversidade e não encontram aonde poder usufruir, onde poder fruir a produção, e das pessoas que fazem isso e que acabam música sinfônica, por exemplo, balé, são coisas que, se os governos não apoiam, a tendência é elas irem acabando. Sim, né? Porque os espaços comerciais acabam focando apenas na parte comercial, na parte de recurso, de ter lucro, né? De vender o produto, e isso está longe da produção cultural brasileira. Embora estejam as regras nos editais para os interessados, para as pessoas que estão em casa e não participam de festivais, como é que vocês formataram já? Está na 11ª edição, a questão de recebimento, fazer a audição dessas músicas, fazer uma seleção? Bom, a gente recebe as músicas preferencialmente pela internet. Lá no site explica certinho como é que você manda, é muito simples, manda nos e-mails que a gente determina, você pode mandar a música em MP3, a letra da música digitada, a ficha de inscrição escaneada, né? Pro etapa Cantos da Cuesta não existe taxa de inscrição, a inscrição é gratuita, diferente da Fazenda Nacional, que como tem muitas músicas mais, a gente acaba tendo que ter uma comissão mais ampliada para escutar isso e filtrar tudo isso, né? Essa comissão a gente acaba selecionando não é uma comissão extremamente técnica que vai pensar, se desafinou aqui, ou essa harmonia não está perfeita, não, é uma comissão que tem um olhar mais abrangente, pensando na originalidade, na objetividade da canção, na verdade do que está passando ali, né? Então, as pessoas que às vezes acham que meu trabalho é muito simples, não é verdade. Não é isso que é olhado. Faz a diferença, e também tem, dentro da comissão, um olhar da cidade, né? Porque às vezes uma comissão muito técnica, você acaba tendo um evento que as pessoas da cidade olham e falam, isso não me representa, né? Eu acho que é importante que o público se sinta representado no festival. É bastante importante. Tá. Quando é a eliminatória, como funciona essa questão depois da triagem? Então vamos lá. Então, dia 7 de setembro encerram as inscrições, dia 7 de outubro. 7 de outubro. Encerram as inscrições. O pessoal que não está concorrendo aos cargos aí de deputado, governador, tem até o dia 7 para concorrer ao cargo de cantor e compositor dentro do Cantos da Cuesta. Logo em seguida, depois da eleição. Logo em seguida, né? Aí a gente já faz o processo de seleção, dia 25 e dia 26, a gente apresenta as duas eliminatórias, das quais vão sair 4 músicas para a fase nacional, que é o festival O Botucanta em si, que acontece no dia 6, 7 e 8 de novembro. Tá. Na fase nacional também é em Botucatu, só para entender. Tudo em Botucatu. Tudo em Botucatu. Tudo em Botucatu. Teve um ano que a gente fez a fase regional Cantos da Cuesta em cidades diferentes. Existe uma vontade da gente retomar esse formato, mas para isso a gente precisaria encontrar parceiros. Aquele ano a gente teve um bom apoio financeiro dentro de um projeto da Petrobras que permitiu que a gente fosse nas cidades e colocasse o pacote pronto, fechado dentro de cada cidade. E agora, como é feito com o dinheiro do município e um convênio com o Estado de São Paulo, a gente não consegue mais fazer essa despesa nos municípios. Então, por exemplo, municípios que estiverem escutando, que tiverem vontade de, na próxima edição, participarem com a gente, de repente a gente pode ter uma etapa Cantos da Cuesta em Bauru, uma em São Manuel, como a gente já teve, ou uma em Jaú. Enfim, a gente pode ter 2 ou 3 etapas em outras localidades, ficando um pouco mais abrangente e mais democrático também para a população. Um caminho talvez aberto para consolidar a questão regional do ponto de vista físico também, Exatamente. com parcerias com as outras secretarias. Exatamente, seria importante. Tá, vocês montam um calendário paralelo ou sistematicamente junto nessa questão de reunir vertentes e experimentos das músicas daqueles que são corajosos para enfrentar a questão da composição autoral, né? Subir ao palco e levam artistas para poder manifestar um pouco. Tem esse critério também de quem vocês escolhem para ir lá cantar? A gente pensa bastante, discute bastante a cada ano, que a gente consiga abranger mais plateias diferentes. Por exemplo, ano passado, só para a gente lembrar, a gente fez a primeira noite com a Negra Lee, que é uma cantora brasileira que mistura aí a black music com a música popular. E foi muito legal a resposta do público, muita gente, um show lindo da Negra Lee, realmente. Na outra noite a gente fez uma noite de samba, com um grupo que é o Samba de Rainha, um grupo de samba só de mulheres. Foi uma noite bastante animada e encerrou com o Alceu Valença
todo ano a gente fala que esse é o show inesquecível do Botucatu, mas isso é todo ano. Que foi espetacular também, e a gente pôde contemplar aí desde o pessoal mais jovem, que tem uma linguagem mais moderna, até o pessoal, esse movimento do samba que estava bem efervescente ano passado, e um grande nome, né, um medalhão da nossa música popular, que dificilmente a gente vê na TV, dificilmente a gente ouve no rádio, e que quando vai para um espaço daquele leva 7, 8 mil pessoas ali, que fica uma plateia maravilhosa. Falando sobre espaços alternativos fora do circuito comercial, o Botucatu tem uma especificidade, né, para quem não teve o prazer de ir, ainda tem um lugar só para blues, jazz, enfim, além dessa força, talvez em efeito onda já de 11 edições de festivais. São festivais, mas Botucatu é uma cidade que tem uma efervescência cultural há muito tempo, né? Eu acho que a gente tem conseguido canalizar esse movimento, a produção das pessoas, a vontade. Não é um trabalho difícil, cara. Todo dia a gente está ali nesse trabalho, formando público, tentando abrir novas frentes. Agora a gente está essa semana com a USESP itinerante, que está aqui em Bauru também, ao mesmo tempo. Bauru, Avaré e Botucatu, nas 3 cidades, passeando, né? A gente tem outros eventos que a gente se relaciona lá, recebe muita proposta de artista para circular com PROAC, com lei de incentivo, porque a gente recebe bem, tem bons espaços, tem um teatro municipal bem bacana. Estamos herdando, agora semana passada a prefeitura tomou posse de um antigo cinema que deve se transformar. Aliás, a etapa Cantos da Cuesta já vai ser nele, tá? Onde era o Cine Nelly, atrás da prefeitura. É um espaço bem adequado e muito gostoso, né? E a gente já está trabalhando ali para ser também um espaço de circulação e de fomento à cultura. Ainda sobre o Botucatu, tem gente que fala assim, não gosto de participar de festival, ir lá concorrer, nós já estou com o disco gravado, tenho uma banda, tenho não sei o quê, papá. A gente tem uma modalidade que está dentro do festival, então quer dizer, quem é do Brasil inteiro, fora da nossa região, pode se inscrever direto para o Festival da Canção, vai participar daquela seleção, são 16 vagas para as músicas do Brasil inteiro. Quem é da nossa região, são 4 vagas. 4 vagas. Para as músicas da nossa região, dentro das 20 que fazem o festival. E a gente tem o Prêmio Botucatu, que a gente seleciona 3 pockets shows, que são shows de meia hora, e a gente coloca dentro da grade das programações, né? Normalmente, às vezes a gente coloca na abertura, às vezes entre o festival e o show principal, que são dos artistas convidados. E esses pockets também são selecionados pelo edital. No mesmo site você vai achar lá o edital do Prêmio Botucatu, e esses pockets eles não vêm para concorrer, mas os que forem selecionados eles já vêm e recebem, apresentam e recebem um cachê de R$6.000, cada um dos pockets. E a cada ano vem coisa muito legal e é uma nova modalidade. As coisas vão circulando assim. Estimula a produção daquele que gosta de subir no palco para apresentar. Exato. Às vezes, vou lá tocar uma música. Não, mas eu quero ir lá, quero fazer um negócio legal. Eu tenho um conceito de um show, de um projeto que é muito interessante, que tem que ser mostrado, que não dá para mostrar numa canção, tem que ser num conjunto. Aí essa é mais uma porta. É mais uma flexibilidade que a gente Legal, Osni. permite. E obrigado por você ter vindo aqui na tua visita à TV Câmara, que é um espaço público, antes de mais nada, para fazer a questão da multiculturalidade, para usar a expressão correta. Um belo espaço e parabéns pela Câmara de Bauru de ter um espaço desse e de poder sediar e ajudar a difundir, né, as coisas culturais e outros assuntos que dizem respeito à cidade. Muito obrigado. Botucatu, então, Festival Nacional da Canção e a fase regional do Canto da Cuesta. Inscrição, vou deixar no site de novo aqui no rodapé para as pessoas os músicos, compositores, para se inteirar e ir lá, dar um pulinho aqui em Botucatu, é menos de 100 quilômetros dentro do raio das inscrições do botucanto.com.br. Até o nosso próximo programa.